Revisão da vida toda, um dia depois da manobra que foi feita no STF. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pessoal, a força política falou mais alto. Os ministros indicados fizeram a diferença. Se em dezembro de 2022 tivemos uma maioria apertada de 6-5, ainda assim uma maioria, diga-se de passagem, quando 3 ministros que foram favoráveis se aposentaram, o que eles fizeram? Aproveitaram isso. Eles, em um julgamento de um recurso extraordinário que chegou no STF em junho de 2020, eles atrasaram ao máximo, sabendo que o atual presidente iria indicar 2 ministros. Mas aí você se pergunta, mas a Rosa Weber antecipou o voto, ela não poderia votar. Pois é. Eles também sabiam disso e tiraram um processo da manga. Fizeram um julgamento indireto da revisão da vida toda nas ADIs 2110 e 2111, que tratavam de salário maternidade, fator previdenciário e mais alguns artigos, dentre eles a regra de transição da revisão da vida toda. Mas quem está atento sabe que a revisão da vida toda não brigava para que uma ou outra regra fosse aplicada para todos. O que foi decidido na revisão da vida toda foi o direito de optar pelo cálculo do benefício mais favorável. E ponto. Então, todas essas narrativas de rombo financeiro, de declaração de inconstitucionalidade que teria que retornar para o STJ, de que a ADI, você falar que uma regra é constitucional quer dizer que ela é a única regra aplicável, tudo isso não se sustenta no mundo jurídico, mas estamos diante de um julgamento que claramente passou do mundo jurídico para um contexto econômico, político, e a preocupação é com as consequências fiscais e econômicas. Só que nem os números do INSS foram trazidos pelos ministros que votaram contra os aposentados. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte, já que o INSS está falando em rombo de 46 bilhões, porque essa nota técnica foi a única juntada no processo. As outras notas técnicas de 360 bilhões, 480 bilhões, ninguém do INSS, ninguém da AGU teve coragem de juntar no processo. E aí, o ministro Alexandre de Moraes falou, mas peraí, se o rombo é de 2019, tantos bilhões, 2020, tantos bilhões, 2021, 22, 23, então o INSS já economizou vários bilhões, porque a gente já está em 2024. Os meus parabéns aqui vão ao ministro Alexandre de Moraes, que realmente fez a defesa dos aposentados, tentou de tudo. Ministro Edson Fachin também. E claro, aos advogados presentes e os meus sinceros sentimentos a todos os aposentados que acreditaram no nosso trabalho, eu digo nós da comunidade jurídica, e que acreditaram que o STF, já tão criticado, com a imagem tão desgastada, acreditaram ainda que haveria um resquício de segurança jurídica na nossa Suprema Corte. Segurança jurídica não há, pessoal. Não há. De forma alguma. Antes tivessem negado o direito em dezembro de 2022, que já não seria justo, é óbvio.
Porque o STJ julgou de forma unânime. E aí você quer me falar que os ministros do STJ não sabiam o que estavam fazendo? Não são capacitados? Não são preparados? A partir do momento que entra o contexto político, aí não há espaço para raciocínio jurídico. Não há argumento jurídico que sustente uma força política aqui atrás mandando você negar o direito dos aposentados. Eu vou trazendo, eu estava presente na sessão, vocês sabem disso, e eu quero ir trazendo alguns trechos para a gente fazer a reflexão. Eu vou fazer isso aos poucos. Olha só esse trecho. Eu vou trazendo mais trechos aos poucos, tá, pessoal? Mas prestem atenção nisso aqui. Senhor presidente, eu acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém, não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Só para eu ter claro, Vossa Excelência, então, nesse momento, ainda não está se manifestando ou já se manifestou sobre a questão da transição? Não, a transição eu vou me manifestar na repercussão. Aqui eu estou julgando constitucional os dispositivos. Como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, você vê uma clara tendência do Barroso, isso aconteceu no voto do Fux também, você vê uma clara tendência do Barroso em já empurrar o julgamento da ADI para que influencie, para que negue o direito da revisão. Aí o próprio André Mendonça, que votou contra os aposentados na revisão da vida toda, ele teve uma mudança de entendimento, ele, pelo menos nesse processo da ADI, ele falou, não, no recurso extraordinário, na repercussão geral, eu vou me manifestar no momento adequado. A gente está julgando a ADI. Mas você vê o Barroso, na condição de presidente do STF, impondo o voto dele?
E aí você pega um ministro, que às vezes não foi o caso aqui, o Mendonça manteve a sua posição, mas você vê como o Barroso ele não deixou o pessoal votar. Ele quis colocar o voto dele, que é acabar com a revisão da vida toda. Ele, inclusive, se eu achar esse trecho eu coloco nesse vídeo, se não em outros vídeos, ele falou que foi um erro. Ele falou, não é porque a gente errou aquele dia que a gente não possa acertar hoje. Aí o Alexandre de Moraes, eu tava de frente para ele, o Alexandre de Moraes falou, não, mas chamar uma decisão da maioria de erro? O Barroso perdeu o respeito, gente. Vamos falar a verdade. Quando ele fala que ele manteve a coerência, que ele tá... Não, até aí, tudo bem, vota contra. Isso aí é tranquilo. Ele tem a posição dele, ele quer acabar com a revisão da vida toda. Assim, eu não concordo, mas até aí ele está só no voto dele. Só que a partir do momento que ele chama a decisão da maioria em dezembro de 2022 de erro, não, pera, cadê o respeito pela decisão do colegiado? Cadê o respeito? Aí não. Aí virou, é o rei da cocada agora? É presidente do STF agora? É o homem mais poderoso do mundo? O que está acontecendo aqui? Você tá percebendo? Votar contra. Quer votar? Vote. Tranquilo, Barroso. Tranquilo. Agora, você chamar a decisão da maioria que votou a favor dos aposentados de erro, você chamar a decisão do STJ falando que teve violação de cláusula de reserva de plenário, sendo que essa discussão é superada. Já foi essa discussão, já deu 6-5 a favor dos aposentados. Você tem que admitir que foi voto vencido. E não ficar induzindo e forçando, pressionando os outros ministros, né? Mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente eu entendo para dar interpretação conforme... Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. Permite, o próprio ministro presidente. relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Permite, presidente? Não? Veja, verdade, o trazido pelo ministro Zanin, a decisão de relatoria do ministro Cirei Sanches nem tocou nesse assunto. Simplesmente falou que era constitucional. Como, de início, todos falamos na sessão virtual. Inclusive, eu já havia votado acompanhando o relator, nesse caso, só pela improcedência, pela constitucionalidade. Como Vossa Excelência e o ministro Gilmar trouxeram esse assunto, e por isso que eu, desde o início, quis pontuar que parecia exatamente que a ADI estaria sendo usado como verdadeiros embargos infringentes em relação a... Não, então eu retiro e acompanho o relator e vamos tratar na próxima, então, que é o correto. Pronto. É o que eu acho. Eu acompanho o relator e já que Vossa Excelência concordou em tratar na próxima, nós vamos tratar na próxima. Pronto. É que agora Vossa Excelência tinha trazido essa... Na sessão de hoje. Vossa Excelência trouxe isso na sessão virtual. Foi Vossa Excelência que trouxe. Mas eu digo agora... Não, eu estou convencido da correção da tese. Na medida em que julgamos improcedente e, portanto, declaramos a constitucionalidade da lei, estamos resolvendo o ipsi iure também o caso do RE. Não necessariamente, ministro Gilmar. Não necessariamente. Eu penso assim também, até porque, e aí voltando, se chegarmos ao recurso extraordinário, quando o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar o artigo 3º na sua textualidade, o que ele fez foi declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. E aí teria que voltar porque não observou a reserva de plenário. Essa é a discussão lá. É o artigo 10. Não, é a súmula 10. Essa é outra questão importante, porque na repercussão geral, 6 ministros entenderam que não havia necessidade de aplicar o artigo 97, porque ele deu interpretação, não declarou inconstitucional. Eu só estou dizendo que eu continuo a achar e que Vossa Excelência também, em algum momento, achou, tanto que julgou procedente, em parte, para interpretar conforme. Só porque Vossas Excelências trouxeram essa discussão.
como embargos Mas eu acho que infringentes. a discussão ela é embutida. Quando você É inseparável. se você estabelece que é constitucional e alguém está deixando de aplicar, só há um fundamento para deixar de aplicar uma regra. É se ela for inconstitucional. Mas não está deixando de aplicar, está interpretando em conjunto com as outras. Mas, no final, nós, dependendo da votação, nós discutiremos isso. Ministro Alexandre, só um esclarecimento. Na verdade, na cautelar que foi julgada lá no ano 2000, houve uma discussão intensa, inclusive expressamente sobre a regra de transição. É um acórdão de mais de 100 páginas, e ali os ministros Sidney Sanches, Moreira Alves, todos discutiram a questão da regra de transição. Discutiram a regra de transição, mas não havia, na época, e não discutiram que a regra de transição havia prejudicado. Não há uma linha nisso. Tanto é verdade que Porque nós na estávamos época não tinha- decidindo. É que estava discussão. Aí você vê, né? Quem que estudou o processo e quem não estudou. Um cita, tem 100 páginas falando disso. E o Alexandre de Moraes, que estudou o processo inteiro, falou: mas dessas 100 páginas não tem uma linha falando disso. Então eles queriam, como assim, como se quisessem dizer, né? Não, mas os ministros no ano 2000 já tinham decidido. Não tinha nada. Do contrário, sequer poderia ter sido julgada a revisão da vida toda. E isso também é trazido no julgamento. É um absurdo sem tamanho, pessoal. Eu vou fazendo mais vídeos porque a gente precisa rebater cada ponto, inclusive para verificar o que poderá ser feito daqui em diante, ou se nada puder ser feito, como que vai ficar os processos em andamento. E o Davi Coutinho falou: é cruel ver um presidente da Suprema Corte manobrando para derrubar uma decisão do próprio tribunal pela via transversa, através de outros processos, sem nenhuma conexão jurídica com a revisão da vida toda. Um ato covarde. Não há segurança jurídica no país. 202 likes aqui no comentário do Davi Coutinho. E outro comentário aqui que eu queria trazer tem também. um lugar no meu coração. Oh, meu Deus. Ontem realmente foi um dia de muitas emoções negativas, né, de tristeza. Assim como no dia 1º de dezembro de 2022 eu fiz um vídeo emocionado e dando a vitória para os aposentados, ontem foi o dia, né? Ih, rapaz, aqui sumiu aqui. Tem mais comentários que eu quero trazer, eu vou trazer nos próximos vídeos, pessoal. E a gente vai digerindo, a gente vai estudando, a gente vai vendo cada fala para verificar o que pode ser feito ou se nada puder ser feito. Como que ficam os processos em andamento, custas processuais e tudo mais. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.